Aí, vamos lá, então, tá? Vamos dar continuidade, então, ao estudo dos amplificadores operacionais, tá? Então, o que a gente está vendo, né? Só ressaltar o que a gente está vendo com up-ops é basicamente os circuitos mais básicos que utilizam esse dispositivo, tá? E desenvolvendo em cima desses circuitos mais básicos uma metodologia ou tentando aprender como que tu pode analisar qualquer outro circuito que tenha up-op, tá? Então, uma coisa também que tem que ficar bem claro nesse sentido é dentro de que contexto que a gente está estudando, tá? Os sinais elétricos que a gente processa, né, de forma analógica, os sinais elétricos envolvidos nessa disciplina são basicamente informação, tá? Tu está manipulando informação, então os sinais de entrada geralmente são a resposta de um sensor, são uma medida, são algo nesse sentido, tá? E tu vai explorar isso um pouco mais depois em instrumentação, tá? A gente vê um pouco melhor isso naquela disciplina. Aqui tu desenvolve como se fosse o ferramental necessário para explorar aquela disciplina lá depois e também lá vai ver uma parte digital de tratamento de informação também. Mas então o contexto aqui tem que ficar bem claro, tá? Condicionamento de sinal elétrico. Esses sinais elétricos são informação, geralmente resposta de algum sensor, alguma coisa assim. Então, são sinais analógicos e a gente está processando, a gente está condicionando esses sinais, tá? Ou dando um ganho, aprendendo basicamente os circuitos que são capazes de dar ganho, de somar ou subtrair informação, e a gente vai ver ainda a questão de filtros também. Tá? Então, vamos continuar essa jornada aí, entender esses circuitos e como que analisa eles. E na aula de hoje a gente vai ver um circuito muito comum dentro desse contexto, que são os chamados amplificadores de instrumentação, tá? Amplificador para instrumentação. A gente vai tentar entender nessa aula aqui, então, qual que é a necessidade dessa estrutura e como que foi chegada nessa estrutura, como que eles chegaram nessa estrutura, tá bom? Então, amplificadores e instrumentação, basicamente, que a gente vai ver hoje, ok? Vamos lá. Então, é o seguinte, amplificador de instrumentação, ele vem dentro do sentido de fazer medidas diferenciais, tá? O que que é uma medida diferencial? Geralmente, quando a gente vai fazer, por exemplo, quando vocês usam um multímetro, né? Eu tenho um multímetro aqui, ó. Eu tenho um multímetro, deixa eu puxar aqui. Por que que o multímetro, se eu conseguir desmanchar minha bagunça aqui, quem sabe eu consiga mostrar para vocês. Aqui, ó. Multímetro, né? Todo mundo já brincou com multímetro, todo mundo já viu, já usou ele para medir tensão. Por que que o multímetro ele tem dois contatos? Por que ele não tem só um terminal? Por que ele não tem só uma ponteira? Por que ele tem dois? Vocês sabem por que ele tem duas? Sabe ou não sabe? Ou nunca usaram um multímetro? Para medir corrente, tem que ligar ele em série, né? Tá, mas e quando eu vou medir tensão, então bastava ter um? Não, não, porque tem que entrar entrada e saída para medir o positivo e o negativo. Medir positivo e negativo. Esse é o ponto, certo? Tu tem que medir a tensão. Quando tu mede tensão entre dois pontos. Entre dois pontos. Sempre tu faz uma medida entre dois pontos, certo? Então, por isso que ele tem... Porque o que tu mede, na real, é a diferença de tensão entre dois pontos. Quando a gente está fazendo por exemplo, até lá em circuitos elétricos 1, quando tu faz análise nodal, lembram de análise nodal? Quando tu faz análise nodal de um circuito, o que tu encontra é a tensão nos nós. A resposta desta análise é a tensão nos nós do teu circuito. Mas para te poder aplicar a análise nodal, a primeira coisa que tu faz é definir um dos nós do teu circuito como referência. Então, tu vai achar todas as outras tensões em função desse nó referência. Então, tu acha, na real, sempre o que a gente tem é diferença de tensão entre dois pontos. Tá? Tu nunca tem a tensão num ponto só, tu nunca vai medir tensão num ponto só. Tu vai medir com relação a outro lugar. É como se fosse uma diferença de altura, né? Fazendo a analogia, é como se fosse diferença de altura. A altura, uma coisa só é alta ou só é baixa com relação a um referencial. Né? Tu só sabe se tu tá alto ou se tu tá num lugar baixo com relação ao referencial, que é o chão ou o piso, enfim. Então, é sempre quando tu faz uma medida de tensão,
quando tu tem um sinal de tensão, é sempre diferença entre 2 pontos, entre 2 terminais. Então, basicamente, o que tu faz quando tu faz uma medida com um multímetro ou quando tu põe uma entrada AD de um microcontrolador, tu tá botando, utilizando uma tensão que é uma diferença de tensão entre 2 pontos. Geralmente é entre a referência, né, a referência de alimentação, se tu está alimentando com uma bateria de 12 volts, é do negativo pro ponto que tu está medindo. É sempre com relação a essa referência. Numa residência, o teu ponto de referência é o aterramento, né? Então, é sempre a diferença de tensão entre 2 pontos que tu mede, que tu utiliza, que tu te vale, que a informação que tu trabalha é sempre a diferença de tensão entre 2 pontos, tá? Então, se é diferença de tensão entre 2 pontos, todos os tipos de medida que a gente faz, todas as respostas de sensores, todas as medidas são medidas diferenciais. São medidas diferenciais. E em muitas vezes, diferenciais porque tu faz a diferença entre 2 pontos, tá? Tu faz a diferença entre 2 pontos. Por isso que é os 2 terminais do multímetro ali. Por isso que... E daí, o que acontece muitas vezes? Que essa tensão que tu quer medir, nenhum dos pontos está relacionado à referência de alimentação. Nenhum dos pontos está relacionado à tua referência de alimentação do sistema, ou, por exemplo, numa porta D, não está relacionado na referência de alimentação do teu microcontrolador, ou não está relacionado à referência de alimentação do up-op, e daí acontece que tu não tem um dos pontos comum com a tua alimentação. E daí tu tem que fazer a alimentação entre 2 pontos flutuantes, basicamente. Daí aqui eu trouxe um exemplo para tentar elucidar isso, como, por exemplo, o eletrocardiograma, tá? O eletro, tu vai medir um impulso de tensão no corpo humano, tá? Um valorzinho, um sinal de tensão no corpo humano. Então, tu está fazendo uma medida de tensão no corpo humano. Tu vai fazer a medida de tensão entre 2 pontos do corpo humano. E nenhum desses pontos está relacionado à referência aqui, por exemplo, de alimentação do instrumento. Nenhum dos pontos está relacionado a esse ponto de referência. Tu não liga o magrão no neutro da rede para poder fazer a medida, né? Esse que é o ponto. Então, se nenhum dos pontos está relacionado à referência, que é o 0 volts aqui, por exemplo, nenhum dos pontos está relacionado a esse valor de tensão, o que tu vai fazer é a medida de tensão entre 2 pontos, mas é uma medida diferencial entre esses 2 pontos. Vai fazer a tensão de um ponto menos a tensão do outro, e nenhum desses pontos está relacionado à referência. Isso é uma medida geralmente diferencial. Isso é o maior, digamos assim, o jeito mais corriqueiro que acontecem as medidas de tensão, ou até medidas de corrente, tá? Usa um TC lá, a saída do TC não está relacionado a ninguém, certo? Então, tu tem que fazer a diferença de tensão entre 2 pontos. Isso é uma medida diferencial. E sempre que tu trabalha com sensores, seja o tipo que for de sensor, na saída desse sensor, tu vai ter que fazer uma medida diferencial, que vai fazer a medida, a tensão, a diferença de tensão entre 2 pontos do teu circuito, entre 2 pontos do teu sensor, ou entre 2 pontos do teu condicionamento de informação, só que nenhum desses pontos está conectado eletricamente na tua referência, certo? Mas por que eu estou salientando isso? Porque, por exemplo, imagina que esse cara aqui, ele tem uma porta D de entrada aqui, certo? Onde tu tem que entrar com um valor de tensão. Ah, ficou feia essa minha porta D, tá? Mas digamos que ele tem uma porta D lá dentro dele, certo? Esse cara tem uma porta D. E ele vai entrar um terminal de tensão aqui, e a tensão que ele vai entrar nessa porta D, que ele vai de lá dentro do programa, daí transformar em imagem, enfim, né? Dentro do programa lá, dentro do microcontrolador, a entrada D de um microcontrolador é um terminal, sendo que a tensão desse terminal é relacionada à referência de alimentação dele. E aí, o que tu vai fazer? Como nenhum desses pontos aqui está relacionado à tua referência, tu não pode chegar e puxar direto o ponto lá para a porta D. Não vai funcionar isso. Porque ela não, a tensão que tu mede é entre 2 pontos. E aí, qual é que é a tensão do corpo do cara que está flutuando com relação à referência de alimentação do teu circuito? Não existe relação nenhuma.
Não faz sentido eu medir isso aqui se não existe relação. Esse ponto que eu estou medindo está flutuando com relação a essa referência. Então, não basta eu medir uma tensão direta assim. O que eu tenho que fazer é fazer uma medida diferencial com relação a essa referência. Aí eu pego essas duas terminais aqui, faço a diferença entre esses dois sinais, e aí sim eu tenho um valor de tensão relacionado a essa referência. Tá? Esse exemplo aqui é para tentar mostrar isso para vocês, que a maior parte dos sinais elétricos que tu trabalha, seja a aplicação que for, seja a medida que for, são medidas diferenciais. Por que são medidas diferenciais? Porque os pontos que tu está medindo a tensão, elas não têm relação nenhuma com a referência do circuito que vai tratar esses sinais. Então, tu tem que fazer a diferença de tensão entre dois pontos. Tu faz uma medida diferencial. Tá? Assim como um multímetro, tu não tem que colocar o multímetro sempre o terminal preto lá no menos da bateria e depois ir medindo mais no teu circuito. Tu mede a diferença de tensão onde tu quer. Por isso que tem os dois terminais, certo? Porque aqui dentro, o sistema de alimentação dele não tem referência nenhuma, não está conectado de forma nenhuma onde tu está medindo. Então, por isso que tu tem dois terminais, porque ele vai fazer a diferença entre esses dois pontos, tá? Vamos tentar deixar mais claro isso para vocês nos próximos aqui. Vamos lá. Essa aplicação aí, certo? Eu trouxe aqui um circuitinho do que seria, tá? Uma medida diferencial disso aí que eu estou mostrando para vocês. Todo o circuito de condicionamento dessa informação. Então, tu vai medir, por exemplo, a diferença, a contração muscular do cara do ponto A para o ponto B aqui, certo? Tu tem que estipular uma referência no corpo desse cara. E geralmente tu tem um terminal de referência que tu coloca numa região óssea. Bom, vocês já fizeram um eletrocardiograma? Vocês são muito novos para fazer eletrocardiograma. Nunca precisou fazer um check-up? Acho que eu nunca fiz. Acho que nunca fez. Eles vão colocar um sensor daqueles numa região óssea do teu corpo, porque daí tu vai medir a diferença de tensão para aquela região óssea do teu corpo. Daí tu mede a diferença de tensão do ponto B para a tua região óssea e do ponto A para a tua região óssea. E aí tu tem a diferença de tensão entre aqueles dois pontos, tá? Então, basicamente, o que a gente faz é como se fosse um casamento de referências, digamos, tá? Não é muito certo esse termo, mas é como tu tem uma referência no teu corpo e tu tem uma referência no instrumento de medição, elas são referências diferentes, tá? Então, por isso que tu tem que fazer a medida diferencial, né, no teu corpo para jogar para dentro do circuito de tratamento de sinal. Mas a ideia é essa, tu quer fazer a diferença entre dois pontos, tá? Diferença de tensão entre dois pontos. Como eu estava falando para vocês, é muito usual essa medida de diferença quando tu está fazendo instrumentação de alguma medida, de algum sensoriamento, tá? Para tentar mostrar isso para vocês de uma forma mais prática, eu trouxe aqui um exemplo que são os strain gauges, tá? Já ouviram falar desse tipo de sensor? Isso aqui é um sensor, tá? Esse magrãozinho aqui é um sensor, é os strain gauges. Esses caras são muito utilizados, tá? Basicamente, o que é isso aqui? Ele é um resistor variável, tá? Assim como se fosse um potenciômetro. Entre os dois terminais dele aqui, vai variar a resistência. E esses caras é um sensor que é muito utilizado para medir deformação. O que eles fazem com esses magrão aqui? Ele é como pode ver nessa imagem aqui na ponta do dedo do cara, é como se ele fosse um adesivo, é como se ele é plástico e ele é flexível, tá? Esse cara aqui, ele é flexível. Daí o que eles fazem com essa estrutura? Eles colam, eles fixam na estrutura que tu quer medir a deformação. Então tu pega aqui, por exemplo, esse exemplo aqui embaixo, ó. Eles estavam interessados em medir o quanto que ia deformar esse pino. Tá? Imagina que esse pino faz parte de uma estrutura mecânica de um carro ou de algum lugar, e tu está interessado em medir o quanto que vai deformar esse pino quando ele estiver sujeito ao trabalho dele, né, ao esforço mecânico. E daí tu quer avaliar essa deformação, se ele vai deformar muito, se ele vai aguentar ou não. E como que tu faz isso? Tu pode fazer através do strain gauge. Então, olha que eles colaram um aqui, ó, nesse pino, e o que acontece? Vai ser um resistorzinho que vai variar de acordo com a deformação desse corpo. Como assim vai variar de acordo com a deformação desse corpo? Quando esse corpo deformar, digamos, ele sofreu um alongamento, ou uma compressão, ou uma torção,
todos aqueles conceitos que vocês viram lá em resistência dos materiais, vocês viram em resistência dos materiais isso, né? A torção, Sim. qual é os outros termos saco. lá? Um saco. Deus. É difícil aquilo, né? Quando o corpo sofre essas deformações, ele vai implicar essa deformação no strain gauge também, né? Porque o strain gauge está coladinho ali. E como ele é flexível, ele vai deformar junto com o corpo. E quando ele deforma, ele muda a resistência entre os terminais. Basicamente, o que é esse cara aqui? É um filete, é uma trilha, né, que ele chama de grid, né, mas é uma trilha, um filete de um material resistivo. Por exemplo, um metal que tu sabe muito bem a resistência. E ele pode deformar. Então, por exemplo, imagina que esse corpo ele tá colado aqui, esse pino ele deforma nesse sentido, né? Ele sofre um alongamento. O que vai acontecer com o strain gauge? Também vai sofrer uma deformação nesse sentido. E daí o que vocês sabem já lá de circuitos ou materiais que a resistência de um elemento depende das características físicas desse elemento. Lembram disso? Bom, agora eu quero ver se vocês lembram. A resistência de um material depende das características físicas desse material. E vocês lembram como é que é essa relação? Quem sabe em física vocês viram isso também. Do que depende a resistência de um material? O que vocês acham? Não lembro. A resistência do material, ela depende do quão comprido é esse material, que é o L, o comprimento do material. Quanto mais comprido o material, maior a resistência desse cara. Ele depende ainda da área de seção transversal desse elemento. Então, quanto maior a área tiver para a corrente passar, menor a resistência. Tá? Faz, por exemplo, o paralelo com a água num cano, né? Quanto maior a seção transversal do cano, mais fácil de passar água. Então, menor a resistência, certo? E ainda depende da resistividade do teu elemento. Eu não lembro se era sigma ou delta, não lembro como é que vocês aprenderam, tá? Mas digamos que seja assim, ó, a resistência de um elemento depende do quê? De qual elemento tu tá usando, que é a resistividade desse elemento. Tá usando cobre, tá usando plástico, tá usando borracha, isso é a resistividade daquele elemento, tá? Isso é uma característica intrínseca do material que tu usa, mas também a resistência depende do comprimento do teu material e da área de seção transversal desse material. E o que acontece no strain gauge? Quando tu deforma o strain gauge, ou seja, estica ele ou comprime ele, tu tá alterando o comprimento dessa fita, né? Digamos assim, parece um adesivo, né? Tu tá alterando as dimensões físicas desse cara. Tu tá comprimindo ou tu tá esticando ele. Então, se tu altera essas dimensões físicas, tu tem um elemento que muda a resistência entre os terminais, né? Digamos, desse terminal para esse terminal aqui. Como vocês podem ver, já tem até os fiozinhos conectados aqui, ó. Ele muda a resistência entre os terminais de acordo com a deformação do elemento. Ele é feito para ser assim, né? Ele é construído para que a resistência entre os terminais mude quando tu deforma o corpo. Então, ou quando estica, ou quando tu enverga, ou quando tu torce esse elemento aqui, tu tem variações da resistência, tá? E daí eles colam isso, como eu falei para vocês, imagina que tu cola esse magrão neste pino que está aqui, quando esse pino sofrer deformação, o strain gauge deforma junto e muda a resistência desse cara. E muda a resistência desse cara aqui. E daí, se muda a resistência, eu tenho um valor de resistência que varia proporcionalmente com a deformação do elemento. Se eu tenho um elemento resistivo, se eu tenho uma resistência que muda de acordo com a deformação, eu tenho um sensor. Eu tenho um sensor que mede o quanto que está deformando aquele corpo. Tá? Daí o que tu faz? Ah, bom, daí tu trata esse sinal de forma elétrica, tá? Que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu quero que fique claro aqui é o que é o strain gauge. O strain gauge é um sensor resistivo, tá? É um sensor resistivo que muda a resistência entre os terminais de acordo com a deformação dele.
E daí o que tu faz? Nesse caso aqui eu mostrei para vocês aqui embaixo, como se tu estivesse medindo a deformação desse pistão. Só que outro lugar que é muito usado, por exemplo, em pontes. Tá? Tu quer medir o quanto que essa ponte está deformando ou oscilando de acordo com a passagem de veículos ou de acordo com a temperatura também, que eles variam muito, tá? Então, tu tá querendo medir a deformação de concreto, deformação de estruturas bem grandes, também são utilizados esses elementos. Né? Então, por exemplo, tu coloca, aqui tá uma foto dessa ponte onde eles colocaram, certo? Coloca os sensores lá, fixos na estrutura metálica, ou seja, a estrutura que tu estiver medindo, e quando deformar a estrutura, quando ela aquecer e dilatar, ou quando estiver oscilando muito, essa oscilação, essa deformação, vai acontecer também no strain gauge, e daí tu pega esse sinal e trata num microcontrolador ou em algum lugar e joga para onde tu quer medir. Aqui, no caso, era uma plaquinha mandando esse sinal para a internet para te jogar num banco de dados, por exemplo, e depois traçar o comportamento. Mas a ideia aqui que eu quero salientar para vocês é do strain gauge, que é um sensor resistivo, tá? É um sensor resistivo. Beleza? E sensores resistivos são muito utilizados, tá? Eu vou mostrar outros exemplos ali de sensor resistivo, mas sensores resistivos são extremamente utilizados, tá? E esse strain gauge é um tipo desses sensores. E daí fica uma pergunta para vocês aqui agora, ó. Bom, eu tenho esse elemento, que é um elemento resistivo, é um resistor, ele é basicamente um resistor, eu tenho esse elemento, e o que vai acontecer é mudar a resistência entre esses dois terminais. Ah, sei lá, quando ele não está deformado, ele é 1 kΩ, mas daí quando ele sofre a deformação, vai para 2 kΩ, certo? Dependendo da deformação. Então, tu tem um valor de resistência que varia de acordo com a deformação. E como é que tu faz para medir isso? Como é que tu faz para, por exemplo, jogar esse valor de resistência para dentro de um microcontrolador que vai jogar esse valor para a internet depois? Como que eu trato, como que eu meço o valor dessa variação de resistência? Como que vocês acham? Como é que eu poderia monitorar a deformação de um corpo através do strain gauge? O que tu tem, basicamente, é um sensor resistivo, né? Isso aqui, ó, eu posso desenhar que o strain gauge, na real, é isso aqui, ó. É um resistor variável, tá? É um resistor variável. E como é que eu faço para manipular a resposta de um sensor resistivo? Vocês conseguem lembrar disso? Eu acho que vocês já viram isso. Eu acho que em medidas, tá? Quem sabe sim, quem sabe não. Bah, se foi em medidas, então a gente não viu. O senhor lembra como é que foi as nossas medidas? Ah, eu que dei aquele resto de medidas para Então, vocês. o resto do resto ali ainda salvou o finalzinho. É verdade, eu nem lembrava que era para a turma de vocês. Caralho, faz um tempão, hein? Aham. Bah, tá louco. Então, Sem assim, ó, condições. tu tem um resistor, tá? Tu tem um resistor. E o que que tu tem? De um lado, tu tem um resistor que muda a resistência, e do outro, tu tem um microcontrolador que tem uma porta AD. Uma porta AD de um microcontrolador, o que ela lê é tensão. É a tensão que chega naquela porta que ele lê. É isso que ele lê, é tensão. Mas tu tem um resistor. Como é que tu faz para o microcontrolador ler essa variação de resistência, então? Como é que vocês fariam? O microcontrolador não lê resistência. Não adianta eu botar um resistor na porta D do micro, que ele não vai ler, ele não entende resistência, ele não sabe ler. Ele não é um instrumento feito para medir resistência. A porta D do micro lê tensão que chega nela. E daí ele converte em bits, e daí lá dentro tu trata um vetor lá dentro com algoritmos depois. Né? Mas como é que eu faço então para fazer um sensor resistivo ser lido por um microcontrolador? Não lembram disso? Acho que viram em circuitos também, tá? Para não deixar a carga só em cima de medidas. Tem que Um jeito. colocar carga na resistência. Colocar carga na resistência. É, por aí, exatamente. E o jeito de fazer isso aí, é a chamada ponte de Wheatstone. É Wheatstone, né, que você fala? É essa ponte aqui, tá? É essa configuração que a gente faz para tu conseguir fazer um carregamento no teu strain gauge ou no teu sensor resistivo para converter essa variação de resistência numa variação de tensão.
tá? Porque daí sim tu consegue ler, tu consegue utilizar esse sinal. Aqui, ó, só para salientar para vocês como que é feito isso. Tu tem uma alimentação, né, digamos aqui um VCC da vida, tu vai ter uma tensão de alimentação, tu vai ter alguns resistores fixos e o teu resistor variável aqui, que é o strain gauge. Tá? Esse V que está aqui no meio é a medida, tá? Aqui é a medida, é a tensão entre esses dois pontos aqui, digamos que é um ponto A e um ponto B, digamos que aqui vai existir um VAB, uma tensão entre esses dois terminais. Tá? Por exemplo, esse ponto AB vai lá para o teu microcontrolador. Tá? Esse ponto A vai lá para o teu microcontrolador para te medir isso, certo? Esse V aqui é só para dizer que aqui tem um valor de tensão, não é um elemento aqui, tá? Só para dizer isso. Então, a tensão entre esses dois pontos, agora, ela depende do valor dessa resistência aqui. Ela depende do valor da resistência do strain gauge, certo? Se tu aumenta a tensão, a resistência, se tu aumenta a resistência do strain gauge, ele aumenta a tensão nesse nó. Se diminui a resistência do strain gauge, diminui a tensão nesse nó, tá? Então, basicamente, o que tu tem agora é um valor de tensão, que é o VAB, proporcional ao valor dessa resistência. Se varia essa resistência, varia a tensão nesse nó, então varia a diferença de tensão nesse cara. Certo? Essa ponte aqui é muito utilizada porque geralmente tu não usa só um strain gauge no teu circuito. Tu usa os 4. Esses 4 resistores aqui são strain gauges. E aí tu consegue medir a deformação em todos os sentidos, né? Em todos os eixos, X e Y, e Z às vezes também, tá? Então tu consegue medir essa deformação dos elementos utilizando a ponte de Whitson, tá? Onde basicamente o que tu quer é gerar a tensão aqui no meio proporcional, a diferença de tensão entre esses dois pontos, proporcional à resistência desse cara, tá? Se aumenta a resistência, essa tensão varia num sentido. Se diminui a resistência, varia no outro sentido. Daí tu consegue ver, se essa tensão aumentou, quer dizer que ele variou, ele esticou. Se essa tensão diminuiu, quer dizer que ele foi comprimido, e assim por diante, tá? Então, a forma de tu medir, de tu utilizar sensores resistivos, é geralmente essa estrutura aqui. Eu trouxe o strain gauge para tentar contextualizar isso aqui com vocês, tá? Mas, como eu falei, existem outros tipos de sensores, que eu vou mostrar alguns para vocês. Eu deixei 2 vídeos linkados aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Da utilização, são vídeos curtos, mostrando a utilização real, a instalação, como que é feita do strain gauge, como que é feita a medição de tensão aqui no meio desse circuito, tá? Bom, o que eu falei para vocês, o strain gauge é um sensor resistivo. Para eu poder utilizar o sensor resistivo, eu preciso converter a variação dessa resistência numa variação de tensão. E o jeito de fazer isso, o jeito mais usual, é essa estrutura aqui, onde a diferença de tensão entre esses dois pontos vai variar de acordo com o valor da resistência. Então, o corpo deformou, mudou o valor do strain gauge, mudou a resistência desse corpo, logo mudou a diferença de tensão entre esses dois pontos. Então, tu tem um valor de tensão, nesse caso aqui VAB, proporcional à deformação do corpo lá que tu tá com o strain gauge colado, tá? Esse é um tipo de sensor resistivo. Vocês conhecem mais algum tipo de sensor resistivo? Lembram de algum outro tipo de sensor resistivo? Não? Já tiveram contato com outros? Posso até ter contato, mas assim, lembrar agora. De cabeça, não. Um sensor resistivo é um elemento que muda a resistência entre os terminais de acordo com uma grandeza física. Nesse caso aqui, ele muda a resistência entre esses dois terminais de acordo com a deformação do corpo dele, tá? Esse é um sensor resistivo de deformação. Outros tipos, outros exemplos, né? Um bem usual, bem que tem lá no laboratório, que eu acredito que vocês já mexeram, são os LDRs, né? LDR. Esse magrão aqui é um LDR, tá? O que ele é? Ele também é um sensor resistivo. Ele muda a resistência entre os terminais, só que em vez de ser de acordo com a deformação, é de acordo com a luminosidade que incide nessa região sensora. De acordo com a luminosidade que incide nesse corpo, muda a resistência dele. Vocês já pegaram um desses? Já mediram a resistência lá no lab? Quer dizer, faz 2 anos Não, que É vocês que não assim, vão no lab. a gente não foi muito do lado. É verdade.
Que o cara ri para não chorar, né? Tipo, esse elemento aqui, pessoal, tá aqui, ó, tem uma mão segurando aqui para vocês terem uma ideia da dimensão desse elemento. Ele é a mesma coisa do strain gauge, tá? É o mesmo conceito. Só que em vez de mudar a resistência de acordo com a deformação do corpo, o que ele muda é de acordo com a luminosidade que incide nesse corpo, né? Vou botar lux aqui, ó. Lux é a unidade de radiação luminosa, se não me engano. Então, o que que acontece nesse corpo aqui? Tu faz a mesma coisa, né? Tu te vale daquela mesma equação, mi por A, só que em vez de tu mudar as grandezas físicas aqui, né? Em vez de tu deformar o L ou o A, o que tu muda é a resistividade desse meio aqui. Quando bate luz, ele aumenta a condutividade desse meio. Quando não tem luz, ele diminui a condutividade desse meio aqui. Basicamente, ele é um semicondutor, tá? Mas ele funciona dentro de uma região como se fosse uma resistência. E aqui tem um gráfico que mostra essa resistência entre esses dois terminais aqui, de acordo com a luminosidade que bate, ó. Quando ele está no escuro, ou seja, quando tem baixa luminosidade, né, aqui tu tem no eixo X tu tem a luminosidade em lux, e no eixo Y tu tem a resistência em ohms, tá? Quando tu tem baixa luminosidade, baixo índice luminoso incidindo nessa região aqui, tu tem uma resistência muito grande, na ordem dos mega-ohms até pode chegar. Conforme aumenta a luz que está batendo nesse resistor, ele vai diminuindo a resistência, diminuindo, até chegar no valor mínimo dela, que pode chegar na ordem dos ohms, né? Num ambiente bem claro, ele pode ser alguns ohms de resistência. Então, ele é um sensor de luminosidade, tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, uma aplicação desses caras são as fotocélulas, tá? Eu não tenho nenhum para mostrar para vocês, mas se vocês olharem uma fotocélula, deixa eu botar aqui, conhecem uma fotocélula? Já viram uma fotocélula na vida? Já me incomodei muito. Já se incomodaram? Aqui, ó, essa que tem no poste, né? Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo, ou qualquer uma dessas, todas as fotocélulas, ela tem uma região abertinha ali, onde vai incidir a luminosidade, tá? E o que tem atrás dessa região transparente aqui é um LDR, tá? É um LDR que tem ali atrás. Quer dizer, às vezes pode ser um fotodiodo também, tá? Mas a maioria das vezes é um LDR que tem ali dentro. Não tem nenhuma por dentro aqui, mas aqui dentro, ó, que tem esse olhinho, ali atrás vai ter um LDR, que é esse dispositivo que a gente está vendo. E daí, para que serve esse cara? Quando bateu a luz do dia, diminuiu aquela resistência. E daí tu observa esse valor de resistência e tu trata esse sinal, né? Por exemplo, ele daí vai desligar uma relé, ou vai ligar algum transistor, alguma coisa assim, tá? Mas tu tem um valor, um elemento sensoriando a diferença de luminosidade, né? Nesse caso aqui, o LDR, tá? É um dispositivo pequenininho, tem maiores, tem menores, tá? Mas é sempre o mesmo conceito, a resistência nele vai variar de acordo com a luminosidade. Mas tem outros tipos também, tá? Por exemplo, os NTC e PTC, tá? São sensores resistivos de temperatura. Eles têm o mesmo conceito. Vai variar a resistência entre os terminais deles, né? Por exemplo, a resistência desse cara ou a resistência do PTC e NTC. Eles têm um encapsulamento muito parecido com capacitores cerâmicos, tá? Só que geralmente nesse código de cores aqui, tá? O preto para o NTC e o azulzinho para o PTC. Depende do fabricante, tá? Mas às vezes é nesse sentido aqui. O que tu tem? É a mesma coisa, vai mudar a resistência nos terminais deles de acordo com a temperatura agora. É um elemento que muda a resistência de acordo com a temperatura. Daí eu botei um gráfico aqui para vocês, ó, da resistência desses elementos em função da temperatura. Então, tu tem aqui em linha cheia o que seria um PTC, né, que é a resistência em função da temperatura. Se tu aumenta a temperatura, aumenta a resistência. E ele tem uma certa região aqui que é até meio linear essa variação. E o NTC também, em linha pontilhada aqui, a resistência nos terminais do NTC vai variar de acordo com a temperatura. Tu aumenta a temperatura aqui, tu vai diminuir a resistência. Mas o que eu quero salientar, tá, isso aqui é muito usado, tá? Geralmente para proteção. Tu coloca um desses, por exemplo, na carcaça de um motor,
né? Deixa ele encostadinho lá na carcaça, e daí, de acordo com a temperatura do motor, tu pode acionar uma proteção ou monitorar a temperatura, certo? Consegue depois traçar gráficos de temperatura em função do funcionamento. Enfim, tu consegue sensoriar a temperatura do que tu quiser através desses elementos, tá? E o que eu quero salientar aqui, na real, com vocês é que sensores resistivos são muito utilizados, certo? E eles têm todos o mesmo problema, não problema, mas necessidade. Todos eles têm a mesma necessidade sempre. Tu tem que pegar esse valor de resistência, transformar numa variação de tensão para ser lida por uma porta D. Tá? Todos têm essa mesma característica. Tu precisa converter esse valor de resistência num valor de tensão. Tá? E o jeito de tu fazer isso é sempre basicamente o mesmo, tá? Que é a pontezinha que a gente vem falando. Então, um desses resistores aqui sempre vai ser o teu sensor, por exemplo, tá? Que é um resistor variável, ok? E daí, conforme varia essa resistência, seja em função da temperatura, seja em função da luminosidade, ou seja em função da deformação, não interessa o que está variando essa resistência, vai mudar a tensão entre esses dois terminais. E aí, tu tem uma tensão, uma variação de tensão proporcional à tua grandeza física que tu está medindo, tá? E essa estrutura aqui, se vocês forem ver, a gente pode redesenhar ela, que é basicamente isso aqui, ó. Né? O que tu tem, na real, são dois divisores de tensão. Tá? Tu vai ter um divisor de tensão da esquerda, divisor de tensão da direita, rearranjando eles aqui, tu pode ficar nessa estrutura. E o que tu tem aqui é que a tensão entre esses dois terminais, digamos, terminal A e B, é a tensão que tu precisa medir. É essa tensão aqui que tu precisa medir, que tu precisa informar lá na porta D, a diferença de tensão entre esses dois pontos, que é a saída do teu circuito de medição. A diferença de tensão entre esses dois pontos que tem que entrar lá na porta D. A diferença de tensão desses dois pontos. Assim como era lá no piazinho ali com os eletrodos no corpo, né? A diferença de tensão entre dois daqueles eletrodos que vai entrar na porta D. Tá? A diferença de tensão entre esses dois pontos que tem que entrar. A diferença de tensão entre esses dois pontos. Tá? Entendido toda essa contextualização aí, é tudo para chegar na necessidade do amplificador da instrumentação, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Deu para entender. Mentira, deu para entender sim. Não, eu tava pensando aqui agora que o senhor tinha perguntado. Quando eu fiz meu estágio na CE, eles estavam testando, só não sei te dizer se é o sensor resistivo. Era um sensor de vibração, o quanto a máquina vibrava, eles botaram em pontos específicos, só que eu não sei te dizer se era resistivo. Não sei, provavelmente deve ser um acelerômetro, não sei se seria resistivo, para falar a verdade. Porque daí saía toda a leitura no computador, né, para os operadores ter controle da vibração. Eu nunca vi nenhum sensor de vibração que fosse resistivo. O que daria para fazer era botar o strain gauge ali na estrutura, mas ele vai medir deformação, né? Não sei se ele mediria a oscilação em si. Eu não sei te dizer, né? Eu não cheguei a perguntar nada. Naquela época eu não entendia muita coisa. E hoje entende menos ainda? Hoje entendo um pouquinho menos. Mas seguinte, ó, o que eu quero salientar aqui para vocês é essa estrutura aí, tá? Que a gente tem aqui da diferença de tensão que a gente quer medir, tá? Basicamente, esse circuito de baixo aqui, o que eu quero deixar bem claro é que ele é muito utilizado para utilizar sensores resistivos. Tem N tipos de sensores resistivos, que vão medir uma variação física e transformar numa variação de resistência, tá? E o jeito de tu manipular essa variação de resistência, para te poder ler ela, por exemplo, numa porta AD, é através desses circuitos aqui, tá? É o jeito mais, como é que eu vou dizer assim, é o mais correto, tá? Tu poderia fazer de jeitos mais simples, como só um divisor de tensão, poderia, mas aí tu não conseguiria implementar algumas técnicas como é que a gente fala? De isolar erros, tá? Basicamente. Pode isolar alguns erros, tu vai ver depois em instrumentação isso, que é muito utilizado esse circuito, principalmente para isolar erros.
Como, por exemplo, nesse cara aqui eu quero medir só a variação luminosa, mas eu sei que se eu variar temperatura, ele também vai mudar um pouco. Ele também vai mudar. E aí, eu estou enxergando só a tensão. E essa tensão mudou porque mudou a temperatura ou mudou porque mudou a luminosidade? Né? Então, através dessa estrutura, tu consegue eliminar alguns desses erros, tá? Como é que é o nome quando tu tá fazendo teste de remédio e tu dá um remédio falso para a pessoa? Vocês já ouviram falar disso? Trairagem. Não, é que tem. E a pessoa se cura por tomar um remédio falso. Como é que é? Ah, por causa, tipo, do psicológico, né? Isso, tem um nome para esse remédio, mas é um nome parecido que a gente usa para eliminar esse tipo de erro em medidas, tá? Que é tu usa um outro sensor que não está sujeito às variações. Enfim, tá, não vou entrar nesse contexto agora. O que eu quero salientar é essa estrutura aqui, tá? Tu quer medir a diferença de tensão entre dois pontos dessa estrutura. Por que essa estrutura? Porque tu vai usar sensor resistivo, tá? E tu precisa converter a variação dessa resistência numa variação de tensão. Então, tu usa esse circuito. E eu quero medir a diferença de tensão entre dois pontos. Tá? Quero medir a diferença de tensão entre dois pontos. Então, vamos pegar esse circuito. Tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar esse circuito aqui e vamos redesenhar ele aqui desse jeito. Tá? É basicamente o mesmo circuito, tá? Onde aquele strain gauge seria, então, por exemplo, o R3 aqui. E eu quero medir, vamos lá, eu quero medir a diferença de tensão desse ponto para esse ponto. Como que eu meço a diferença de tensão de um ponto para o outro? A diferença de tensão é basicamente eu quero fazer a tensão nesse nó e desse nó aqui. Como é que eu faço a diferença de tensão entre dois pontos? Vocês sabem fazer isso? Uma ponteira do multímetro em cada uma delas. Sei. Tá, daí tu vai botar o multímetro ali. E como é que tu vai informar essa tensão pro microcontrolador? Digamos, lá no microcontrolador eu quero informar isso. Ó. Microcontrolador, pininho da porta AD do micro. Eu quero que chegue aqui a diferença de tensão entre esses dois pontos. Como é que chega? Através da saída vamos dizer assim, do display, Daí tu vai comprar um multímetro para fazer esse sensoriamento de deformação, ou então medir a deformação da ponte, tu vai usar um multímetro. Não, daí seria todo pode dizer, um circuito. Exatamente. Que circuito? Seria o... Ô, professor, Uhum. no caso tem que chegar uma tensão só nessa porta D. Então Isso. tem que ser o amp-op, né? Tem que usar um APOP. Tá, mas e o que a gente vai fazer? Se tu Porque as pensar duas que... tensões são iguais no amp-op, né? O V- e o V+. Ou eu tô falando muita besteira? Não, na análise isso é verdade. Na análise elas são iguais, tá certo? Elas são forçadas iguais. Mas nesse caso não seria. Nesse caso aqui, o que eu quero fazer nesse caso? Eu quero fazer a diferença de tensão entre esses dois pontos, concorda? Como é que eu faço a diferença de tensão? Por exemplo, eu digo que entre esses dois pontos aqui, existe uma tensão chamada VAB, tá? VAB, nesse ponto A e nesse ponto B. Como é que eu sei VAB? Como é que eu escrevo VAB? Não é a tensão VA menos a tensão VB? Concorda? Sim. Que é a tensão entre esses dois terminais é a diferença de tensão entre esses dois terminais. Como é que eu faço a diferença de tensão entre dois pontos? Como é que eu implemento isso aqui? Eu quero saber isso aqui. Como é que eu implemento eletricamente isso aqui? Que tipo de operação está... Usar um subtrator, mas não botar nenhum ganho, né? Isso, perfeito. A gente pode botar um subtrator, né? Então, vamos, por exemplo, botar aqui, ó, um subtrator. Como é que é a configuração do subtrator? Por que o subtrator? Porque o subtrator ele faz o menos, né? A gente viu que a operação menos quem faz é o subtrator. Então, e no meu subtrator eu tenho duas entradas. Então, eu faço VA menos VB através de um subtrator. Então, vamos botar aqui, ó, vamos desenhar o subtrator aqui, bonitinho. Bonitinho é palavra forte, né? Realimentação negativa, tá? Realimentação negativa, ele tem uma entrada aqui, e a outra entrada aqui. Subtrator, e aqui a gente tem o resistor para referência.
tá? O que esse magrão faz? Ele faz a tensão desse nó aqui, vou botar aqui, ó. Ele faz a tensão desse nó aqui, ó, desse nó, menos a tensão desse nó. É isso que esse circuito faz. Por exemplo, como tu falou, né, se eu não botar ganho nenhum, ou seja, se eu botar os 4 resistores iguais aqui, ó, sei lá, 10K em todos, algum valor igual para todo mundo, eu tenho que a tensão de saída desse magrão aqui, ó, a tensão de saída desse cara aqui vai ser igual a, por exemplo, V1 menos V2. Tensão na porta não inversora menos a tensão da porta inversora. Essa estrutura vocês já conhecem, a gente já deduziu, a gente já viu que é isso aqui. E o que a gente quer é VA menos VB. É a tensão nesse nó aqui menos a tensão nesse nó. Então eu posso usar essa estrutura do subtrator, não posso? Porque ele está fazendo essa conta. O que eu tenho que fazer? Aqui no meu V1 tem que chegar a VA, né, a tensão no terminal A, e aqui no meu V2 tem que chegar VB. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar a tensão desse terminal aqui, jogar aqui, e a tensão desse terminal aqui, e jogar aqui. Quando eu fizer isso, a minha tensão de saída aqui vai ser VA menos VB. Opa, daí aqui eu posso conectar, então eu tenho VAB aqui, né? Na real, eu já posso escrever aqui, ó, vou deixar assim. Que é VA menos VB. Concordam? Enxergam isso? Sim. Tá. Então a gente fez a subtração. A gente subtraiu a tensão entre os dois terminais, VA e VB. Tá? Show de bola, seria interessante, se fosse assim, seria muito fácil, para falar bem a verdade, né? Mas o que acontece? Não é assim, tá? Por que não é assim? Pensa aqui comigo. No momento que eu conectei o subtrator, eu conectei o meu circuito subtrator aqui no meu circuito, vocês concordam comigo que quando eu conectei esse terminal aqui nesse ponto, a tensão VB mudou ou não mudou? A tensão VB, e aqui a tensão VA, a tensão VB vai sofrer uma alteração. Por que vai sofrer uma alteração? Porque no momento que eu conectei esse terminal aqui, o meu up-op, o meu circuito subtrator, melhor dizendo, vai drenar uma corrente. Ele vai drenar uma corrente. Por que ele vai drenar a corrente? Vocês lembram? Por que ele drena a corrente aqui? Porque a corrente que ele vai drenar aqui, ó, é a própria corrente que circula no resistor de entrada. Lembra que toda a nossa análise é em base das correntes que circulam nos resistores? Então a gente está vendo que a corrente drenada pelo subtrator não é nula. E se ela não é nula, a corrente que o meu subtrator drena, significa que eu não tenho mais um divisor de tensão perfeito entre o Rx, aqui nesse caso, e o R3. O que isso muda para nós? Muda que quando eu colocar a medida nesse ponto aqui, ele vai alterar a medida, porque ele está drenando corrente. No momento que eu colocar o subtrator aqui nesse lugar, ele vai alterar a minha medida. Ele vai alterar a tensão no ponto VB, porque ele está drenando corrente. Porque o que a gente tem basicamente isso aqui, né? Tu tem, por exemplo, um VCC e tu tem um divisor de tensão. Basicamente era isso aqui, entre o Rx e o R3 aqui, por exemplo, né? Rx e R3. Tu tinha uma tensão naquele ponto ali, que era a tensão VB. Tu tinha uma tensão aqui, que era a tensão VB. E essa tensão VB dependia basicamente do teu sensor aqui, dependia desse R3. Mas no momento que tu chegou aqui nesse cara e conectou o teu subtrator, é como se tu tivesse pendurado um outro resistor nesse circuito. E no momento que tu pendurou esse outro resistor, que é o teu subtrator, tu alterou o valor de VB. Tu alterou a medida. Tu alterou o que tu estava medindo. Por que tu alterou? Porque tu drenou corrente. Porque tu drenou corrente. Se tu drenou corrente, a tensão nesse nó vai mudar. Então, medir altera a medida. Nesse caso aqui, o medir altera a medida. Estão entendendo o problema? Enxergam isso, na real, no circuito? E essa característica aqui, ela se repete no ponto VA também.
Ela também, a tensão do ponto VA agora depende da corrente que tu drena para o teu circuito subtrator. Depende da corrente que vai circular nesse resistor. E aí, medir altera a medida. Só que o que acontece? Eu quero que aqui nesse subtrator chegue as tensões VA e VB. Eu preciso que nesse nó aqui chegue VA, e nesse nó aqui chegue VB. Mas como é que eu faço aquela tensão chegar naquele nó se eu não posso conectar no subtrator? Como é que eu faço para a tensão nesse nó chegar nesse ponto aqui se eu não posso conectar? Porque se eu conectar, eu dreno corrente, altero o valor. Mas eu preciso que essa tensão esteja lá. Como é que eu faço isso? O que vocês acham? Sabe algum jeito? Então, olha lá. Ó. Eu preciso que a tensão nesse nó aqui seja igual à tensão nesse nó. Mas eu não posso fazer a conexão direta naquele nó, porque se eu fizer essa conexão direta, eu vou drenar uma corrente. E se eu dreno corrente, isso aqui não é mais um divisor de tensão, então a tensão VB vai mudar. Então eu preciso que essa tensão chegue lá naquele nó, mas que eu não drene corrente nesse ramo de entrada. Eu preciso que a tensão nesse ponto seja colocada naquele ponto, mas que não exista corrente sendo drenada. Como que eu faço isso? Aí tem outra estrutura que vocês aprenderam na disciplina que faz exatamente isso que a gente quer que ele faça. Que ele coloque a tensão de entrada na saída e que ele não drene corrente. Existe uma estrutura que a gente viu que faz isso. Ele coloca a tensão de entrada na saída. O buffer, não é? O buffer, exatamente. Então eu posso vir aqui, ao invés de eu fazer uma conexão direta, eu faço uma conexão com buffer. Ó. Então, ao invés de eu usar uma conexão direta, eu venho aqui e coloco um buffer. Ó. Posso botar um buffer aqui. Ó. Shablon, menos e mais. Tá? E como é que é o buffer? É uma realimentação negativa através de um curto-circuito. E eu entro com essa tensão aqui. Ó. Ops, deixa eu tentar fazer mais bonitinho. Que assim, quem sabe? Tá? Então, olha que através do buffer, o que ele fez? Ó? Na entrada do buffer, eu estou colocando a tensão VB. Então, aqui está chegando VB. Ó. Aqui está chegando VB. E o buffer faz o quê? Ele joga na saída dele esse valor. Então, eu estou colocando VB na entrada do subtrator. Excelente. E qual que é a corrente drenada por esse buffer? É nula, né? A corrente drenada pelo buffer desse ponto aqui é uma corrente nula, porque é a própria corrente que entra na porta não inversora do op-op. Então, esse buffer, ele joga a tensão desse nó na entrada do subtrator. No entanto, ele não drena a corrente do ponto do divisor de tensão. Então, perfeito, eu consegui resolver aquele problema que é o subtrator fazer um carregamento da medida. Eu não tenho mais carregamento da medida. Usando o buffer, eu elimino esse problema. Usando um buffer, eu não altero a medida quando eu meço. Tá? Usando um buffer, eu resolvo esse problema. E essa mesma coisa a gente repete aqui na entrada também. Então, eu venho aqui na segunda entrada e uso um buffer também. Vamos botar um buffer aqui. Tá? Op-op, menos, mais, realimentado aqui. Pronto. Realimentação negativa. E a entrada é lá na porta não inversora. É esse cara aqui. Tá? Daí eu tenho a mesma coisa, ó. A tensão de entrada do buffer é jogada na saída, né? A tensão nesse nó aqui vai ser jogada na saída dele. A tensão desse nó é o VA. Então aqui assim eu tenho VA, logo na saída dele eu tenho VA.
Show de bola. Só que por ser um buffer, ele não drena corrente de entrada. Então não tem corrente de entrada, porque não tem corrente de entrada na porta não inversora, logo tu não altera a medida. Logo tu não puxa a corrente daqui, então tu não altera a medida. Certo? Resolvido. Resolvi o problema. Foi feito isso aí. Agora eu estou fazendo a medida no meu circuito e não estou alterando a medida. Estou fazendo uma medida diferencial. Eu estou fazendo uma medida que é a diferença de tensão entre dois pontos. Estou medindo a diferença de tensão desse ponto aqui para esse ponto aqui. E não estou alterando a medida. E na saída dessa estrutura, eu tenho VA menos VB. Ou seja, eu tenho VAB. E aí eu informo esse VAB para o meu microcontrolador. Top, resolvido o problema. Isso, assim, ó, esse problema é tão usual em instrumentação, em medidas, tá? É tão usual em medidas que esse circuito foi muito utilizado e é muito utilizado, tá? E como ele é tão utilizado, digamos assim, esse cara virou um circuito integrado depois, tá? Só que antes de virar um circuito integrado, eles começaram a olhar para essa estrutura, e como é sempre, né, os caras que usam esses circuitos, eles começam a fazer variações nos circuitos. Começam a alterar, altera num lugar, altera no outro, para ir adaptando para a necessidade, tá? E daí começaram a usar essa estrutura, muitas vezes, porque tu sempre precisa fazer uma medida diferencial em algum lugar, e daí eles começaram a pensar assim, não, mas e se eu quiser botar um ganho nessa estrutura? Né? Digamos que a minha medida é que eu quero alterar o ganho desse circuito. Bom, para alterar o ganho desse circuito, digamos que eu queira fazer agora assim, ó, em vez de ter na saída, pô, a diferença de tensão é muito pequena entre esses valores. Eu quero aumentar a diferença de tensão desses caras para minha porta D enxergar melhor. Então agora eu quero que o meu VO na real seja 10 vezes VA menos VB. Né? Eu quero que seja 10 vezes maior para que eu tenha porque minha porta D enxergue melhor essa diferença de tensão, né? Quero amplificar essa diferença de tensão. O que vocês fariam, por exemplo, para solucionar esse problema que eles enxergam? O que vocês fariam nessa estrutura aqui? O que vocês acham? O que dá para eu alterar nesse circuito para agora associar um ganho a esse circuito? Ah, eu quero multiplicar por 10 essa diferença. Ou por 100, sei lá, pelo ganho que tu quiser. E aí? Sem mudar os resistores ou dá pra... Não, pode mudar os resistores. Pode mudar. É uma opção, ou botar um É. outro estágio. Ou outro estágio, né? Mas em vez de botar outro APOP, a gente pode fazer isso que tu falou do início, né? Vamos botar os resistores. É só eu colocar, então, esse resistor aqui 10 vezes maior que esse cara aqui, só que também eu tenho que botar esse aqui 10 vezes maior. Certo? Eu tenho que alterar 2 resistores aqui. E para que isso aqui fique bem certinho, a gente diz que esses resistores eles têm que ser par casados, certo? Eles têm que mudar exatamente o mesmo valor para conseguir ter o ganho 10. Senão tu já cai naquela equação gigantesca lá que a gente fez do subtrator, que tinha um monte de fração no início, certo? Então, para fugir daquela equação, a gente sempre tenta manter esse resistor exatamente igual a esse e esse resistor exatamente igual a esse. E isso é difícil de fazer, para falar bem a verdade. Isso é bem difícil de fazer, porque os resistores geralmente têm uma tolerância, né? Tu mede um resistor de 1K, mas ele não tem 1K. Ele tem 900 e poucos ohm, ou ele tem 1 ponto alguma coisa quilo ohm. Ele sempre é um pouco diferente. E isso aqui não é muito fácil de fazer, certo? Às vezes tu tem 2 potenciômetros no mesmo corpo, que daí tu consegue ajustar eles exatamente igual, né? Enfim, na mesma, eu quero dizer, só me vem válvula na cabeça, mas enfim, no mesmo corpo tu consegue girar 2 potenciômetros ao mesmo tempo. Aí beleza, até dá para resolver. Mas isso aqui é muito difícil de fazer esses pares casados, né? Então o que eles começaram a pensar? Outra solução aqui é o seguinte: e se em vez de eu usar, deixa eu voltar para os valores aqui, ó, RR, e se em vez de eu usar buffer aqui na entrada, como eu já estou utilizando o amplificador operacional,
Por que eu não coloco ganho direto nessas entradas? Se tu der uma olhadinha aqui, ó, essa estrutura do buffer, como eu tinha mostrado para vocês lá na aula de buffer, ela é um caso específico de um amplificador, que é um amplificador não inversor. Ele é um caso específico do não inversor, onde no não inversor o que tu tinha? Basicamente, em vez de tu ter ganho unitário, tu tinha um ganho definido por um par de resistências. Então, se eu botar, em vez de eu fazer a realimentação aqui por um curto-circuito, eu fizer essa realimentação através de um resistor. Se eu conseguir desenhar um resistor aqui, ajuda. Ó. Boto um resistor aqui e jogo outro resistor aqui para referência. Opa, agora eu tenho um ganho associado nesse primeiro estágio aqui. Eu consigo colocar um ganho nesse magrão aqui, certo? Consigo colocar um ganho aqui. E tu continua fazendo a mesma coisa. Ah, por exemplo, eu mantive os resistores iguais, eu continuo tendo VB na saída, continuo não tendo corrente na entrada, continua sendo a mesma coisa. Mas, por exemplo, agora eu coloco esse resistor aqui 10 vezes maior que aquele ali. Bom, eu tenho aqui 10 VB. E aí eu consigo implementar, por exemplo, essa equação. Só que, claro, não só num, né? Não só numa entrada. Eu tenho que fazer isso na outra entrada também. Então, eu coloco um resistor aqui e coloco um resistor aqui com relação à referência. Aí, tu tem um ganho na entrada VB e um ganho na entrada VA. Mas isso ainda acaba, se eu quero dar ganhos iguais nas portas, que eu ainda tenha que ter resistores casados. Né? Eu ainda tenho que variar, por exemplo, esses dois resistores junto ou esses dois resistores junto, para manter o ganho igual nas duas portas. E daí o que eles fizeram? Deram uma olhadinha nesse circuito e olharam assim, bom, eu já consigo dar ganho nessa porta, já consigo dar ganho nessa porta. E deram uma olhadinha nesse circuito aqui. Se tu olhar, esse ponto aqui é o mesmo ponto desse aqui. Os dois resistores estão ligados na referência. E daí eles disseram assim, não, então vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de eu colocar dois resistores assim, eu coloco os dois aqui no mesmo nó. Coloco os dois no mesmo nó. Continua sendo o mesmo circuito. Não mudei nada. E daí o que eles observaram? Que se tu fizer esse circuito aqui desse jeito, eles observaram que não vai existir corrente fluindo em direção à referência aqui. Não existe corrente fluindo desse nó para a tua referência. Não existe. O que acontece é que a corrente fica presa dentro desse loop aqui. E daí eles disseram que, então se eu desconectar isso aqui, se não existe corrente, se eu desconectar isso aqui da referência, dá no mesmo. Continua sendo o mesmo circuito. Ainda não mudou. Ainda não mudou nada. Se não existe corrente, eu posso deixar aquilo ali flutuando, que não muda em nada. Continua funcionando exatamente do mesmo jeito. E aí eles falaram, não, bom, se eu tirei a conexão que tinha aqui, agora esse resistor de cima, tá difícil. Esse resistor de cima, ele está conectado basicamente em série com esse resistor de baixo. Vocês enxergam isso? Esse resistor de cima está basicamente em série, porque não tem mais nada conectando aqui. Então, esses dois resistores estão em série. Então, por que em vez de eu usar dois resistores, eu não venho aqui e coloco só um resistor, que é a equivalência desses dois? Então, foi o que eles fizeram. Chegaram aqui e botaram um único resistor, que é a equivalência daqueles dois. É um único resistor, que é a equivalência daqueles dois. E por que isso foi útil? Por que toda essa conversa foi útil? Porque tu consegue agora ajustar o ganho do circuito de cima e do circuito de baixo, mudando apenas um resistor. Se eu mudo esse resistor aqui, eu ajusto o ganho do cara de cima e do ganho do cara de baixo ao mesmo tempo, com um único elemento. Então, eu não preciso mais ter resistores casados, eu não preciso ter resistores exatamente iguais, porque com um único resistor, eu consigo ajustar o ganho dos dois estágios. Então, tu tem um ganho associado para o magrão de cima. Então, para resolver esse problema, eu posso simplesmente ajustar esse potenciômetro para a relação entre esse resistor e o potenciômetro ser 10 vezes. Então, por exemplo, boto 10K aqui e 1K aqui. Puf, ganho 10. Mesma coisa aqui, esse aqui tu já tem 1K. Então, só bota 10K aqui nesse magrão, de novo, ganho 10.
E daí tu tem 10 VA menos 10 VB. Ou seja, tu chega nessa equação aqui. Então, tu consegue ajustar o ganho das duas entradas ao mesmo tempo com um único resistor, com um único potenciômetro. Se tu quiser ajustar finamente, né, ficar variando ali o ganho que tu quiser, tu consegue ajustar esse ganho desses estágios. E aí, essa estrutura que está aqui para vocês, todo esse circuitão aí, né, vamos pegar um verdinho aqui, pegar uma cor diferente, ó. Todo esse circuitão aqui, ó, melhor dizendo, pode ser tudo isso aí. Todo esse circuitão aqui, ó, dentro do laço verde, isso aqui começou a ser muito utilizado. Sempre que tu utilizava um daqueles sensores resistivos, tu acabava usando essa estrutura. Tu acabava montando, botando na placa, 3 APOP, todos os resistores igual, papapi, popopó. Sempre, sempre, sempre. E como isso começou a ser tão usual, isso aí virou um circuito comercial. Eles começaram a fazer dentro de um único chip, dentro de um único baratinha daquelas de circuito integrado, eles começaram a botar tudo dentro de um circuito integrado aqueles. Os fabricantes começaram a vender tudo já dentro de um chip só. E o que eles ganharam com isso? O que eles ganham fazendo tudo dentro de um chip só? Eles conseguem fazer todos esses resistores que a gente disse que são iguais, exatamente iguais. Eles conseguem deixar todos esses R's aqui, ó, exatamente iguais, porque eles fazem no silício. Eles colocam a implantação iônica de tal forma a fazer as trilhas todas do mesmo tamanho. Daí tu não tem mais influência da placa, tu não tem influência da tolerância do resistor. Tu tem resistores de precisão feitos dentro de um chip, certo? Então eles começaram a vender esse circuito e chamar de amplificador de instrumentação, tá? Essa estrutura que eu desenhei aqui para vocês, que está dentro desse bloco verde, basicamente, ela está aqui, ó. Se eu conseguir passar o slide, está aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó. É o mesmo circuitinho que eu acabei de desenhar lá. O subtrator aqui na saída e as duas entradas, tá? Então, aqui tu tem, por exemplo, VA, VB, certo? VA, VB, e aqui tu tem VO. Aqui tu tem VO. Ok? E o que tu tem aqui nesse cara, né? Se tu fizer tudo aquilo que a gente tinha comentado antes, né? Se a gente vier aqui e colocar todos os resistores iguais, tá? Todos os resistores iguais. Porque isso aqui agora não é mais um resistor que tu coloca lá. É um resistor que está dentro do chip, que é o cara que projetou o chip que vai definir o valor dessas resistências, tá? Porque tu não altera mais elas. Então, o teu VO, nesse caso aqui, vai ser igual ao teu VA menos VB, certo? Multiplicado pelo ganho dessa estrutura. Multiplicado pelo ganho dessa estrutura. Que o ganho dela, eu ia deduzir aqui, mas eu não vou deduzir o ganho com vocês, tá? Eu vou colocar direto a equação. Tá? Vezes 1 mais R, vou chamar de RF aqui, tá? 1RF dividido por RG dividido por 2, tá? Calma aí que a gente já vai conversar sobre isso. Então, ele vai ser VA menos VB, que eu mostrei aqui para vocês. E o que é esse RF e esse RG? O RF é o resistor que ele vai colocar aqui, ó. Que geralmente tu não tem acesso a esse resistor. O que tu tem acesso é esse magrão aqui, que é o RG. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que é um circuito integrado desses na real, tá? Na real, essa equação aqui eu posso reescrever ela, né? Como eu botei uma fração embaixo aqui, ó, eu posso dizer na real que o VO é igual a 1 mais 2 vezes RF sobre RG e multiplica a diferença das tensões. Tá? Basicamente é essa equação aí que tu tem pro amplificador de instrumentação. Tá? Essa equação aqui. E esse termo da frente aqui é o ganho, tá? Esse termo aqui é o ganho. É o ganho. E esse ganho tu ajusta através desse valor RG, que é o único resistor que tu tem acesso de verdade nesse caso, tá? Eu vou mostrar isso para vocês num datasheet aqui, que eu acho que fica melhor. Aqui, ó. Então, olha aqui, ó.
O amplificador de instrumentação, certo? Esse aqui é de precisão ainda, certo? Esse INA 114, tá? Geralmente os que começam com INA são amplificadores de instrumentação, tá? Que é a sigla para amplificador de instrumentação. Então, olha aqui, ó. Esse magrão aqui é um comercial, tá? Um elemento comercial. E olha aqui a estrutura dele, ó. Ele é um chip de 8 pinos, nesse caso, ó. Tem até a referência aqui, esse encapsulamento, tá? Um DIP-8, por exemplo. Então, ele é um chip de 8 pinos, onde dentro desse chip já está a estrutura que a gente acabou de fazer ali na aula, certo? Ali no slide. Tá aqui a estrutura, ó. A saída é um subtrator, tá? Aqui tá a referência para te conectar no subtrator, tá a realimentação aqui, tudo bonitinho na saída. Show de bola. E aí aqui tu tem o A1 e o A2, são os amplificadores não inversor da entrada, ó. Tu tem dois resistores fixos de realimentação aqui, ó. Aqui e aqui. E olha que tu tem acesso àquele RG que eu comentei para vocês, ó. Esses dois pinos, ó, entre o pino 1 e o pino 8 do teu circuito, tu coloca um resistor externamente. Tu que coloca esse resistor para definir o ganho que tu quer, tá? Tu quer um ganho unitário, tu usa esse cara aqui igual os RFs, tá? Tanto é que ele colocou aqui para ti, ó. Colocou o ganho da estrutura aqui para ti, ó, que é 2 vezes o RF, né? Exatamente o que a gente colocou aqui no slide, ó. 2 vezes o RF por RG. O RF é o resistor de realimentação do estágio de entrada. Então, tu olha aqui, ó, resistor de realimentação do estágio de entrada, 25K. Então, é 2 vezes esse 25 dividido por o RG, o resistor que tu coloca externamente. Tá bom? Então, tu pode ajustar o ganho desse amplificador de instrumentação externamente através desse resistor aqui, tá? E olha que internamente, todos os resistores internos, tá? Que foi feito no wafer de silício lá, que foi feito a nível de silício, esses caras, eles são todos iguais. Porque fisicamente, isso aqui são linhas dentro do teu chip lá, dopadas, e são todas do mesmo tamanho, todas exatamente iguais. Tá? Então, tu consegue garantir esses resistores iguais. E aí sim, tu tem essa estrutura aqui para fazer a medida diferencial. Onde aqui estão as duas entradas, né? Eu não comentei, né? Aqui está a entrada, por exemplo, VA, e aqui a entrada VB, por exemplo, certo? Que a gente estava fazendo VA menos VB, e aqui a gente tem a saída desse magrão. Então, isso é muito usual, tá? Como eu estava dizendo para vocês, consegue ajustar o ganho dessa estrutura através de um resistor externo, e por ser feito tudo num chip só, tu consegue garantir que todos esses outros resistores são iguais. Então, sempre que bater o olho para ti e tu enxergar um amplificador de instrumentação, certo? Sempre que chegar um amplificador de instrumentação para ti, tu já tem que saber que aquilo ali não é um up-op, mas sim uma rede de amplificadores operacionais. Um circuito que veio solucionar o problema de tu fazer uma medida diferencial. Tu precisava medir a diferença de tensão entre dois pontos. E daí o jeito de tu fazer a diferença de tensão entre dois pontos é um subtrator. Só que o subtrator tem o problema de drenar a corrente da medida. E drenar a corrente da medida altera a medida. Então, tu soluciona o problema desse problema usando buffer. Só que como tu estava usando 2 up-op de buffer já, tu transformou esses up-op em amplificador não inversor. E como tu tem amplificador não inversor aqui, só adicionando alguns resistores, tu consegue ajustar o ganho da entrada, certo? Então, essa estrutura aqui se tornou o chamado amplificador de instrumentação, tá? Vocês vão ver em muitos lugares a seguinte representação. Ah, tu vai ver um circuito lá e tu vai ter esse desenho aqui, ó. Tá? Tu vai ter um desenho muito semelhante ao up-op, tá? Que é esse cara aqui, por exemplo, esse magrão aqui está com a entrada negativa em cima. Então, vou botar menos, mais, vai ter isso aqui, ó, VO. E tu vai ter aqui as duas entradas, certo? As duas entradas, por exemplo, VA e VB. Só que daí tu vai enxergar esse circuito e ele vai ter um elemento a mais. Ele vai ter um elemento aqui, ó. Ele vai ter um resistorzinho aqui na entrada, tá? Sempre que tu bater o olho num circuito e tiver essa representação aqui, isso aqui não é um up-op. Isso aqui é um amplificador de instrumentação. É todo esse circuitão que está aqui em cima
representado por essa estrutura. Certo? Então, sempre que tu bater o olho e tiver esse resistor aqui na entrada, ó, isso aqui é um amplificador de instrumentação, tá? Não tenta fazer uma realimentação disso aqui que tu já tá fazendo merda, tá? Tu tá usando o amplificador de instrumentação de uma forma errada. Não tem isso aqui. Ele é essa estrutura. Quem define o ganho dessa estrutura é o RG, tá? Que ele é, na real, todo esse circuito aqui representado por esse símbolo, tá bom? Se a gente voltar lá no início da aula, deixa eu voltar aqui, vamos ver uma coisa. Aqui, ó. Não, nesse aqui não tem. Ah, eu tirei. Eu tirei, foi mal. Foi mal. Antes tinha, mas hoje eu tirei. Tá? Então esse símbolo aqui, eu acho que tem aqui no datasheet, deixa eu mostrar para vocês. Acho que tem no datasheet isso aqui. Então, como eu falei para vocês, é um chipzinho, né? Ele pode ser um DIP 8 ou um DIP 16 aqui. Aqui tá ele, ó. Vocês vão enxergar ele mais ou menos desse jeito, ó. Tá? Com o resistorzinho da entrada ali, que é o RG. Ver se ele tem em algum outro lugar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele é simplificado geralmente dessa forma aqui, tá bom? Então, isso aqui é a representação do amplificador de instrumentação. Bateu o olho, viu? Não é um up-op, é um amplificador de instrumentação, que é uma rede com amplificadores de instrumentação, tá bom? Então, seguinte, o que a gente tem agora? A gente sabe o que é um amplificador de instrumentação, sabe o ganho dele, tá? Que é essa equação aqui. Tá? Isso aqui você tem que lembrar. Então, onde é que vem esse ganho? Ó, se vocês derem uma olhadinha do ganho dele, ó, é 1 mais a divisão dos resistores. É como se esse RG ficasse metade para o resistor de cima e metade para o resistor de baixo. Por isso que o ganho virou isso aqui, ó, 2 vezes o resistor de alimentação pelo RG. Alguma dúvida aí, gente? É só uma estrutura diferente, tá? Não tem muito ganho. O que vocês têm que lembrar? A identificar, a saber para que existe e saber a equação de ganho, tá? Isso aí vocês têm que lembrar. Para fechar isso aqui, tá? Mostrei o datasheet. Tem um exercíciozinho aqui, tá? Primeira coisa que ele pede, isso aqui eu acho que eu tirei do ENAD, isso aqui eu não lembro. Enfim, a primeira coisa que ele pede é qual que é a tensão de saída desse circuito. Segundo e terceiro, a tensão de saída para valores específicos de tensão de entrada, tá? Então, o que tinha que saber aqui? Quando tu bater o olho dessa estrutura, claro, tu tem a capacidade já de deduzir a equação desse circuito, porque tu tem a PIOPS, tu já sabe analisar circuito com a PIOPS. Mas tu pode bater o olho nele direto e te ligar. Pô, isso aqui é um amplificador de instrumentação. É um subtrator aqui na saída, onde na entrada tu tem 2 não inversores com aquela configuração um pouquinho diferenciada, onde esse magrão aqui é o RG, tá? E esse magrão aqui é o RF. Então tu tem já basicamente bater o olho e identificar, pô, é um subtrator e na entrada tem essa rede diferente. Então tu tem que lembrar, pô, isso aqui é um amplificador de instrumentação. No amplificador de instrumentação, o VO, né, a equação do VO que ele pede na letra A, é sempre a diferença das duas entradas, nesse caso aqui, ó, a entrada que está na parte de baixo, que está na parte não inversora do subtrator, é o V2, menos a tensão na porta inversora, que vem lá do V1, que multiplica o ganho do amplificador de instrumentação. O ganho vem lá do não inversor. O não inversor, como é que era? Era 1 mais RF sobre o resistor de entrada. Isso aqui era o do não inversor, que é o que tu tem aqui na entrada, ó. Só que o que muda quando é o da instrumentação? Ele vira 2 aqui, ele vira 2 vezes essa fração, e aqui embaixo é o RG. Tá? É isso que muda. Então essa era a letra A, né? Tu bater o olho, identificar que isso aqui é um amplificador de instrumentação, e já jogar a equação do ganho ali direto, tá? Não sei, não decorei, não lembrei. Bom, tem como deduzir. Tem como deduzir. Tá? Não vou deduzir do zero aqui com vocês, tá? Mas tu sabendo que a corrente de entrada é nula, que tu vai ter a tensão de saída igual a tensão de entrada, e assim vai. Letra B, depois ele pede para 2 valores específicos, né? O valor de VO para tensão V1, 2 e para tensão V2 também igual a 2,
Então, o que a gente tem aqui, basicamente, é que a tensão vai ser o quê? A tensão de saída vai ser igual a 2, que é o V2 menos 2, que multiplica o ganho. Opa, estou escrevendo coisa errada aqui já. 1 mais 2 vezes RF é 5 e RG é 1, então é 5 dividido por 1, K, né? Como aqui dá 0, esse troço dá 0 volts. Simples assim. Não era DENAD isso aqui, eu acho que era de concurso, para falar bem a verdade. E a letra C com valores diferentes agora, ó. V2 menos 4 e V1 menos 5. Então, a mesma coisa, né? VO vai ser igual a V2, que é menos 4, menos 5, e multiplica 1 mais 10, né? Essa divisão aqui dá 10, multiplicado por 2 dá 10. Então, meu VO dá 5 menos 4, 1, que multiplica 11. Então, meu VO seriam 11 volts. Tá? Tranquilo, né? Não tem essa. Era só o que vocês iam ter que lembrar nessa questão aí. Era só identificar, tá? Identificar que era um inversor e um amplificador de instrumentação e lembrar da equação, tá? Simples assim, sem galhos. Tem que lembrar o que é essa estrutura e tem que lembrar a equação dele. Show? Entendido o que é um amplificador de instrumentação? Entendido dentro de que contexto que ele foi elaborado, certo? Lembra, esse cara é um chip e ele vem representado nesse desenho aqui que eu mostrei para vocês. Geralmente ele vem representado assim, tá? O ganho dessa estrutura é definido pelo RG e o ganho é dado por essa equação. Tá? É importante vocês lembrarem por que ele existe e como que usa ele, basicamente, tá? Muito importante isso. Suave? Simples? De boa? Professor, um resumo assim para fixar bem. Digamos, ele existe para amplificar duas tensões diferentes, assim, como é que seria palavras curtas? Ele existe para fazer uma medida diferencial. Tá? Então, quando tu tem que fazer a diferença de tensão entre dois pontos. Então, por exemplo, o multímetro que eu estava falando antes, tá? As duas ponteiras do multímetro vêm aqui, ó. Por exemplo, a ponteira vermelha, e a ponteira vermelha aqui e a ponteira preta aqui. Essas são as duas ponteiras do multímetro. Tá? Tu vai medir a diferença de tensão entre dois pontos. Tá? Ele serve para isso. Só que, claro, na real não é assim, né? Na real, até tinha mostrado para vocês na disciplina de medidas lá, que era o seguinte, ó, tu tem a ponteira, digamos, a preta, e tu tem a ponteira vermelha do teu multímetro, tá? Tu tem isso aqui. Na real, o que tu tem nele é isso aqui, ó, ele tem uma rede de resistores entre essas duas ponteiras. Tem alguns resistores assim, tá? E o que tu mede é a diferença de tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Tá? Então, esses dois pontos aqui que vão entrar aqui no amplificador de instrumentação. Tá entendendo? Então, ele serve para te medir a diferença de tensão entre dois pontos. É para isso que serve o amplificador de instrumentação. E quem que vai gerar essa diferença de tensão entre dois pontos? Geralmente é uma ponte de Wheatstone ou é um sensor resistivo, né, conectado de alguma forma. Então, ele serve para fazer medidas. Para isso que serve o amplificador de instrumentação. Mais especificamente, diferença de tensão entre dois pontos. Tá? Não sei se era mais ou menos isso que tu queria reforçar. Isso aí. Tá? Tanto é que se tu olhar a equação dele, ele é sempre um ganho que multiplica a diferença de tensão entre dois pontos. Tá? Certo? Então era isso, gurizada. Tá feito nossa aula de amplificador de instrumentação. Bem possivelmente vocês vão ter contato com essa estrutura lá em instrumentação. Tá? Daí vocês já sabem o que é, por que ele existe e como que tu define o ganho dele. Ok? Então era isso. Tá? Opa, em vez de eu parar de gravar, parei de compartilhar. Aqui, ó, interromper a gravação.